Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso Amando Brasil. Hoje, capítulo 40 do estudo de Jó. Nós vamos iniciar essa manhã, essa semana e esse mês. Nós estamos adentrando o mês de novembro e nós vamos iniciar esse mês, essa semana, essa manhã, na mesma postura que nós temos iniciado todas as nossas semanas, uma postura de conexão e de estado de presença. Então, vamos apoiar os nossos pés no chão, os dois pés, para sentir a força desse mundo no qual estamos inseridos, a força da terra, a força que nos traz resiliência, disciplina, resignação. Ao mesmo tempo, nós vamos manter as nossas costas eretas, os ombros voltados para trás, topo da cabeça voltado para o alto, os olhos fechados. Um semblante sereno, um semblante suave, buscando aliviar a tensão dos maxilares. Sente os maxilares, tira a tensão dos maxilares, mexe um pouco os teus ombros para que você retire toda a tensão atrás da nuca, peso dos ombros, os quadris, movimenta um pouquinho os teus quadris também na cadeira, as mãos voltadas para cima. Nós vamos iniciar essa manhã elevando o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo a presença aqui conosco no nosso amando, nos nossos estudos, no nosso entendimento, para que nós possamos aprimorar o nosso espírito, para que nós possamos ter atitudes mais aderentes àquilo que o nosso Mestre nos ensinou. Nós vamos inspirar pelo nariz, contando até 3, expirar contando até 6. Inspira, conta até 3. Expira até 6. A expiração é suave, é lenta, é tranquila. Mais uma vez, inspira contando até 3. Expira contando até 6. A última semana, a palavra que nos foi trazida foi a palavra humildade. Então, no próximo ciclo de respiração, nós faremos mais uma vez um movimento intencional, inspirando essa humildade, inspirando a simplicidade, inspirando essa postura de aprendiz. Conta até 3, inspira a humildade, traz a humildade para dentro. Sente teu corpo e teu espírito preenchido com essa humildade. Prende o ar e agora lentamente nós vamos expirar. Expirar a soberba, expirar o orgulho, expirar a necessidade de ter sempre razão. Expirar o desejo de estar sempre certo, sempre certa. Expirar o hábito de falar mais do que ouvir. E novamente nós vamos inspirar a humildade, inspira a humildade e com ela a atitude de ouvir mais do que falar, a atitude mansa, pacífica, curiosa, gentil e aprendiz. Expira a arrogância, a prepotência,
a vaidade, o desejo de controlar. Ainda de olhos fechados, vamos pedindo a Deus que nos ajude a revisitar a nossa semana, a última semana, a corrigir nesse momento aquelas atitudes que não foram condizentes com a humildade que nos foi solicitada e apresentada. Deixa que Deus fale com você, o teu segredo, o teu íntimo. Deixa que Ele mostre e revele. Deixa que Ele corrija o nosso coração. Aqui nessa postura resignada, humilde, nós pedimos a Ti, Senhor, que nos mostre quais foram os dias, os momentos, as ocasiões da semana que passou. Que a nossa atitude foi uma atitude de soberba, de presunção, de arrogância, de falta de humildade. Apresente, Senhor. Quem foram as pessoas que foram alvo dessa nossa atitude? Deixa vir, apenas observa, julga, apenas observa. Da mesma forma que Deus nos revela, nos exorta, Ele também nos direciona e nos aponta o caminho que Ele deseja que a gente trilhe. Pergunte agora, que atitude o Senhor gostaria que eu tivesse tido no lugar dessa? Como eu poderia ter reagido, respondido? O que eu poderia ter feito? Vai recriando essa cena, vai refazendo a mesma cena. Mas desta vez, com uma atitude coerente e compatível daquilo que Deus espera de nós, de cada um de nós. O cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Então, nesse momento, nós podemos pedir perdão e criar a cena na nossa mente, pedindo fortalecimento para que nos próximos dias essa atitude humilde esteja presente nos nossos corações. Assim como no de Jó, vai agradecendo, de olhos fechados, agradecendo por esta ou por outras revelações, revelações que a gente só se dá conta quando a gente reflete. Porque quem não reflete, repete. E devagarinho, com um sorriso nos olhos e nos lábios, confiantes de que estamos sempre sendo amparados, nós vamos voltando para cá, entregando o nosso melhor, através do nosso olhar, através do nosso sorriso e principalmente através das nossas intenções e do nosso coração. Mateus está com você. Muitíssimo obrigada por estar aqui conosco hoje com o Jó 40. Então, bom dia a todos. Primeiramente, dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Fechou a câmera, Mateus. Aí. Mas agora fiquei um pouquinho nervoso, vocês viram que até fechei a câmera. Mas a partir de agora vocês são todos repolhos para mim e vai dar tudo certo. Eu vou só passar um pequeno roteiro aqui. A Márcia solicitou no início da semana passada para a gente dar uma revisada do que foi falado até agora. E depois eu vou estar falando do capítulo 40 e devolvo a palavra para a Márcia. A história de Jó é uma história muito conhecida por todos nós. Jó nos é apresentado como um homem de muita fé, um homem que tinha uma família
grande, uma família unida, que tem posses, que tem uma esposa que é muito companheira dele, e, de maneira geral, tudo funciona muito bem na vida dele. E Satanás, ele questiona Deus, que Jó, porque ele é apresentado como um exemplo de fé. E Satanás questiona Deus que é fácil Jó ter fé, porque Jó tem tudo. Para Jó se torna tudo muito fácil. E Deus permite, de certa forma, que Satanás tente a Jó. Então a gente vai acompanhando uma história que Jó vai perdendo as coisas aos poucos, perde sua família, vai perdendo sua saúde, suas posses, até sua esposa em algum dado momento questiona que essa fé realmente é válida, porque por tudo que ele está passando, realmente tudo isso é válido. E tem até um trecho que três homens vão até Jó e insistem que ele deve sim ter pecado de alguma maneira para estar passando por tudo isso. Mas Jó insiste que não. Inclusive, Jó quer entender o porquê que ele está passando por tudo isso. E é exatamente essa deixa que eu uso para abrir o capítulo 40. Eu vou ler aqui rapidinho só para localizar vocês. Eu separei os 8 primeiros versículos só para a gente entender mais ou menos em que ponto está a história. Respondeu o Senhor a Jó: Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus, que responde essas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão põe em minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda duas vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó: Cinge agora os teus lombos como varão, e te perguntarei a ti, e me responderás. Porventura, também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Aqui, só para dar um contexto, então, o capítulo ele inicia durante uma tempestade. Essa tempestade ela tem um sentido literal, de fato ela está acontecendo, mas ela também tem um sentido espiritual, porque no decorrer da Bíblia, se nós a gente dá uma estudada, a gente percebe que muitas pessoas que têm um contato um pouco mais íntimo com Deus, elas vão para um monte, elas se isolam da sociedade, para aí sim elas terem um momento de paz, de conexão, e aí sim conseguirem falar com Deus. Aqui, Deus chama Jó durante a tempestade, mostrando que durante o caos, Deus também está presente. Deus também vai falar conosco. E aqui tem um trecho que ele diz: Contender o Todo-Poderoso é ensinar, porque a gente percebe que Jó, na insistência de saber por que ele estava passando por tudo isso, a fé dele, de certa forma, fica abalada. Então, ele começa, em outras palavras, a duvidar do Senhor. Ele deixa de confiar, não deixa de confiar, mas fica abalada a confiança dele no Senhor. E em seguida, ele diz: A minha mão ponho sobre a minha boca. Nesse sentido, ele percebe que ele, de fato, ele talvez se exaltou ali, ele acabou errando, ele percebeu que ele estava passando a duvidar do Senhor, e esse ato de pôr a mão sobre a boca quer dizer que ele está arrependido de ter aqueles pensamentos. Nesse sentido, aqui essa reflexão do capítulo 40 eu vou trazer muito, no meu entendimento aqui do Amando, experiências pessoais que nós passamos e tudo mais, né? Eu acho que é muito comum hoje nós vermos pessoas. O primeiro questionamento é como que Deus permite? Como que Deus permite que o meu ente tenha uma doença? Como que Deus permite aquela criança passando fome? Como que Deus permite a pobreza? Só que, na realidade, o que nos falta é confiar no Senhor. Eu lembro que eu estava num culto até esses dias e o pastor disse que nós precisamos confiar 100% no Senhor, porque a gente nunca vai ter todos os porquês. A gente tem que entender que Deus não nos deve explicação, mas a gente precisa confiar nele. E no decorrer aqui do capítulo, ahn, deixa eu ver. Aqui. Voltando para esse sentido de uma coisa um pouco mais pessoal, quando eu era adolescente, alguns anos atrás, eu lembro que eu perdi um ente muito querido e aquilo mexeu profundamente comigo. E na circunstância que foi, eu cresci na igreja e naquela época, na circunstância que foi, eu pensei, poxa, como que Deus permite acontecer uma coisa dessas? Para mim não fazia sentido. E de certa forma, no meu caso, eu fiquei chateado com Deus.
eu pensei, será que de fato existe um Deus que está cuidando de nós, que ele permite que aconteçam essas coisas? Então eu comecei a pesquisar. E porque eu acho que para a gente acreditar em uma coisa, a gente tem que conhecer ela de uma maneira assim um pouco mais pífia, se a gente for parar para pensar que para tu escolher por exemplo, um lado político, você precisa saber o que você vai estar defendendo. Você precisa saber o que você defende e o que você não defende. Tem que conhecer os dois lados. E daí sim tomar um partido. E nessa minha busca por, às vezes, saber se de fato existe um Deus, o- as únicas respostas que eu encontrei foram as que Deus não me deve explicação, mas eu preciso confiar nele. Preciso confiar no plano dele. E no decorrer inclusive até hoje eu não sei o porquê, mas eu confio que Deus fez isso. Eu preciso acreditar que ele fez isso porque tinha que acontecer. Tinha que acontecer isso na minha vida, tinha que acontecer isso na vida dos meus familiares. Aconteceu e a gente precisa continuar confiando nele. Da mesma maneira que Jó, eu perdi um ente querido, mas Jó perdeu filhos, perdeu esposa, perdeu posses, e ele continuou de joelhos dobrados. Isso para nós é uma grande lição. Que a gente não, se Jó perdeu tudo isso, ele não perdeu a confiança em Deus, a gente também não pode perder. E ainda sobre o capítulo, depois que que Deus confronta Jó, ele começa a falar sobre o Bemote. O Bemote é uma criatura, eu dei uma pesquisada, pelo que eu vi, o Behemoth seria uma criatura semelhante a um hipopótamo, alguma coisa nesse sentido. Porque Deus começa a descrever ele. Deus mostra para Jó e começa a descrever ele. Uma criatura de couraça grossa, de ossos fortes, de músculos fortes. E Deus mostra para ele todo um campo que ele tem para pastar. Deus fala para ele sobre as árvores sombrias para que ele possa descansar. Então Deus está mostrando para Jó que ele pensou cada detalhe para aquela criatura se manter viva. Deus pensou em cada detalhe para aquela criatura estar lá para ela viver bem. Então, por que Deus não pensaria em cada detalhe para a vida de Jó? E trazendo aqui de volta um pouco para minha experiência pessoal, se a Brenda tiver aí, ela até vai ter certeza disso, que às vezes eu gosto de ver sobre planetas, sobre o universo, sobre esse tipo de coisa, composições químicas e físicas dos planetas e tudo mais. E se alguém realmente já viu sobre isso, acho que o maior exemplo que a gente tem da presença do cuidado de Deus é a Terra, porque no universo não deveria existir vida. Aqui na Terra não deveria existir vida. A chance de ter vida aqui é uma em 1 bilhão, porque a composição química dos elementos, se a Terra tivesse uma angulação um pouquinho diferente, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, se a rotação dela tivesse uma velocidade diferente, se a translação tivesse uma velocidade diferente, não existiriam as estações do ano como existem hoje. Se a porcentagem de carbono fosse diferente na atmosfera, não poderia existir vida. Então, tem até alguns artigos que dizem que a existência de vida aqui na Terra seria a maior brecha para até a comunidade científica aceitar que sim, que pode existir um criador, porque existe um pouco essa da ciência e da religião, né? Mas a Terra se mostra sim como a maior possibilidade de ter um criador é o planeta Terra, porque nós estamos aqui. Porque se a gente parar para ver, nós nem deveríamos estar aqui. E nesse sentido, tem o Salmo 121, que é um salmo que eu acho que é muito forte. Apesar de Salmo sempre mostrar para nós palavras bonitas, o Salmo 121 ele começa dizendo: Elevo meus olhos sobre os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, Criador dos céus e da terra. Eu acho que quando a gente se dá conta de que o nosso socorro vem do Criador dos céus e da terra, a gente entende que não tem nenhum problema para que seja difícil ou complicado para ele resolver. Só que a gente precisa acreditar no Senhor, confiar no Senhor, porque vai acontecer aquela manhã que você vai acordar e teu carro não vai funcionar, vai acontecer aquele dia que você vai estar atrasado, você vai pisar numa poça d'água, vai acontecer o momento que talvez você trabalhe e não consiga uma promoção, que você estude e não tire uma nota boa, e vai acontecer o momento que você vai perder um ente querido e você não vai entender o porquê. Só que se o Criador dos céus e da terra permitiu que isso acontecesse, não cabe a mim duvidar. Cabe a mim confiar nele, porque eu tenho certeza que ele pensou em cada detalhe
para que a gente tivesse aqui hoje. Às vezes é só a gente olhar para 5, 10 anos atrás, a gente vai e ver a nossa vida. Se a gente pensar nos mínimos detalhes, quanta coisa aconteceu para que nós estivéssemos aqui hoje. Se uma coisinha fosse diferente, talvez a gente não estivesse aqui hoje. Então a gente tem que sempre procurar olhar com bastante carinho e reforço, acho que a palavra que eu vou colocar para essa semana é confiança. A gente fala muito em fé, mas é confiança, confiar no Senhor, confiar no plano do Senhor. E vou aproveitar até aqui esse momento, porque eu lembro que umas 2 semanas atrás a Letícia comentou, eu disse para ela que eu ia comentar sobre isso, que ela disse que Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada. Eu até vou um pouco mais além, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir ou ler aquele filme A Cabana. Eu lembro que eu assisti com a minha família e faz um certo tempo. Mas eu me lembro que, enfim, é um homem que ele tem duas filhas e uma delas é assassinada. E ele quer muito que esse homem que machucou ela, que ele seja punido. Então acontece eu não me lembro exatamente a circunstância, mas chega um dado momento que Deus chega para ele e como ele tinha duas filhas, Deus diz assim para ele: escolha uma delas para ir para o céu e a outra para ir para o inferno. E ele começa a chorar e ele diz que ele não tem como fazer essa escolha. Ele diz: então mande a mim ao inferno e salve as duas. Deus diz que não tem essa possibilidade. Ele tem que escolher uma delas. E ele chora e ele diz que ele não consegue. E para a gente lembrar que somos todos filhos de Deus. E eu tenho certeza que aqui tem muitos pais, tem muitas mães. Se no momento de você punir um filho, eu não sou pai, mas o meu pai sempre me explicou, me ensinou muito bem as coisas e no momento de punir um filho não é fácil para ninguém. Se às vezes não é fácil você deixar um filho chorando por estar sem um brinquedo, pensa o que que é você condenar um filho teu. Então a gente precisa lembrar que somos todos filhos de Deus e Deus não quer nenhum de nós longe. Então, sim, nós não somos nada sem Deus, mas Deus não quer nenhum de nós longe. Acho que todo pai quer seu filho perto, mesmo que seja mentalmente. Então, que possamos sempre buscar a Deus e confiar nele. Eu teria mais algumas coisas aqui para falar, só que quando eu me dei conta, eu estava juntando uma parte do capítulo 41. Eu acho que eu vou complicar muito a Tainara na semana que vem. Então, eu vou finalizar por aqui hoje. E como eu disse para vocês, é confiar, sabe? Eu acho que quando a gente está lá no sinal de trânsito, no ar-condicionado do carro, e a gente vê uma criança às vezes pedir um pouco de dinheiro para comprar comida, ao invés de a gente pensar por que que Deus permitiu isso, talvez nós tenhamos que encostar o carro lá na frente e nós ajudarmos aquela criança, porque as coisas vêm até nós e a gente tem que agir. Se nós temos Deus em nós e a gente pode ajudar, então por que não ajudar? Por que só questionar e seguir como se nada fosse? Não é problema só de Deus. Se a gente pode ajudar, vamos ajudar. Vamos ajudar o próximo. E eu acredito que para hoje era isso, Márcia. E não sei se alguém de repente tiver alguma dúvida, alguma coisa. Não tenho, por favor, mas vou passar a palavra de volta para ti. Eu acho que todo mundo vai querer falar, Mateus. Que bênção, que riqueza, como Deus te usou. Muito obrigada por essa manhã, muito obrigada por. Não sei, eu tô me sentindo assim, meu Deus, maravilhada. Muito obrigada, Matheus. Só agradecer. Vou deixar aberto aqui. Quem quiser falar, quem quiser comentar, gente, tô assim impactada demais, 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 demais. Então, só agradecer pela presença de Deus aqui conosco, por ter te usado tanto, por você ter se permitido, né, Matheus? E olha que às vezes a gente fica nervoso, fica ansioso para fazer uma coisa, para dar um passo, mas é só quando a gente dá que a gente sabe o quanto que é ele que capacita, né? O quanto que ele permite, o quanto que ele ajuda. Então, muito obrigada. Quem gostaria de falar aqui, eu vou lendo os comentários, Matheus, mas enquanto isso, quem quiser abrir o microfone, fique à vontade. Matheus me fez refletir sobre uma coisa. Muitas vezes em sinaleira, essas coisas que chamam de sinaleira, né? Não sei aí, farol, eu prefiro não ajudar, porque eu já fui vítima de assalto assim. A pessoa pediu ajuda e aí outra pessoa veio lá e puxou minha corrente, entendeu? Então, eu prefiro ajudar uma instituição que acolhe essas crianças, Uhum. porque é até uma forma.
de me proteger. Mas até que ponto isso é um julgamento, né? Sim, Porque muitas vezes aquela criança realmente está precisando, embora muitas vezes sejam usadas por adultos maiores, né? Mas vou refletir sobre isso, né? sensacional, Eu já Camila. dei alimento em sinaleira. Tipo É, assim, eu tinha uma cesta, a pessoa estava pedindo comida, para comida, eu dei 1 quilo de arroz, e aí essa pessoa ficou numa felicidade, ou seja, a prova de que realmente era para comida. eu acho que no mínimo traz a gente refletir, né? E pensar de uma maneira diferente, porque a gente cria ali alguns, né? Em função de traumas e de sofrimentos, a gente cria algumas. Então vale a pena a gente refletir e sentir no coração realmente, né? As coisas que estão chegando para nós. Aline, depois a Thay, e daí a gente encerra. Aline? Achei o microfone. Hoje de manhã, então, na minha leitura da palavra diária, trazia alguma coisa bem nesse sentido, sabe? Não sei se refleti muito, bem linkada com o que o Mateus trouxe também.